Opa, Zé Sleep aqui e é a minha vez. Naruto foi de longe uma das histórias mais importantes do meu imaginário. Isso porque, além da mensagem principal que permeia a história do começo ao fim, de que no final você é quem toma suas decisões, Naruto ainda é uma verdadeira enciclopédia de como criar poderes criativos e, acima de tudo, como utilizá-los na narrativa. Acho que dessa geração nova de animes, só Boku no Hero fez isso tão bem, sem perder a mão ou mudar o centro da trama. Porém, de todos os poderes mostrados na obra, o Chidori é o mais interessante, porque ele cristaliza a maneira como se escreve um bom poder fictício. E claro, tem o Rasengan, que é seu exato oposto. E é isso que você vai saber nesse vídeo, porque o Chidori é muito mais criativo que o Rasengan. Antes, agradecer o seu gostei, a sua inscrição, o seu compartilhamento e te convidar para conhecer Sobreviva, Apenas Sobreviva, livro da minha autoria e um encontro entre Duna e Hunter x Hunter. A sinopse e o link estão na descrição e no comentário. Parte 1. As origens das técnicas. No enredo de Naruto, o Chidori foi criado pelo Kakashi Hatake após falhar em fundir a natureza elétrica do seu chakra no Rasengan, o que já nos indica o óbvio, né? Que ele foi criado após o Rasengan. Já a bola espiral foi desenvolvida pelo Minato, baseada em parte nas Bijudamas, na intenção de oferecer mais uma arma para o arsenal da Kushina, sua esposa e receptáculo da raposa. Enquanto o Chidori básico é puramente perfurante, uma verdadeira espada relâmpago capaz de perfurar até mesmo a defesa de areia do Gaara, o Rasengan é um verdadeiro triturador, destroçando tudo pelo caminho e ainda por cima com uma espécie de efeito bala de fuzil, bem exemplificado naquele confronto entre Sasuke e Naruto no telhado do hospital. Originalmente, o Rasengan era mais poderoso que o Chidori, pois ele levava mais chakra na sua formação, ele era teoricamente mais denso e tem aquele super efeito já mencionado. Isso tornou a esfera espiral uma das técnicas principais do Naruto, pois além de poderosa, ela não necessitava de selos de mão e poderia ser muito bem um One Hit Kill. Afinal, até o caminho Deva do Nagato foi finalizado com apenas um Rasengan direto. E é aqui que o Chidori começa a ficar mais interessante. Parte 2, o fator limiar do caos. Se há alguma coisa que deixa uma habilidade muito mais interessante, é a relação complexidade versus potencial catástrofe versus potencial destrutivo de qualquer técnica. Nesse sentido, se um poder é extremamente apelão, porém, ele pode muito bem se voltar contra o seu usuário, cara, isso deixa a narrativa muito mais interessante, pois acrescenta uma nova camada aos combates. O Kishimoto fazia isso muito bem, até mesmo na segunda parte de Naruto. Olha, o Rasen Shuriken, as técnicas do Mangekyo Sharingan, o Kamui, os outros portões, cara, as melhores técnicas de Naruto estão dentro do limiar do caos, desenvolvida por um cientista chamado Norman Perkett. Lá no final dos anos 80, limiar do caos é uma teoria envolvendo os conceitos de ordem e desordem. Resumindo bastante, segundo essa teoria, todo o sistema, quanto mais complexo e funcional, mais ele se aproxima de uma total catástrofe. Pense, por exemplo, no nosso sistema de reposição de alimentos. Na falta de um determinado recurso, como a gasolina ou óleo diesel, todo o abastecimento de um país inteiro vai ser comprometido. E isso cria um efeito cascata, pois é um sistema muito delicado e complexo. Basta que uma parte do processo falhe e todo o sistema corre risco. Na escrita de ficção, esse conceito sempre vai aparecer nas melhores histórias, é óbvio, de forma velada. E é aqui que o Chidori supera o Rasengan. Mesmo que na segunda parte, o Sasuke tenha se tornado muito mais proeficiente com o Chidori, essa técnica tem muitas limitações. E eu amo isso nessa habilidade. Para começar, o Sasuke, na primeira parte de Naruto, só podia usar essa técnica 2 vezes no dia. Caso contrário, ele poderia até mesmo morrer devido à exaustão. O mesmo se aplicava ao Kakashi, com a diferença que ele poderia executar até 4 Chidoris em um único dia. Além desse limitador, qualquer usuário do Chidori sofre de uma espécie de efeito túnel na visão, já que, por se mover tão rápido na direção do adversário, o usuário perde totalmente a sua visão periférica, o que é uma falha terrível, pois essa técnica é executada quase sempre em linha reta, deixando o utilizador exposto a um ataque lateral. Para burlar isso, somente aqueles dotados do Sharingan podem utilizar o Chidori com segurança, ou seja, o Sasuke era o herdeiro perfeito para essa técnica. E sinceramente, cara, só o Rasen Shuriken tem um nível de perigo para o usuário parecido com o Chidori na sua versão mais básica. Isso torna o Chidori uma daquelas técnicas ótimas para narrativa, pois ele cria dilemas que permite trabalhar muito mais a perspectiva e a tomada de decisões dos personagens, como na perseguição do Gaara e na lendária luta de Naruto vs Sasuke no Vale do Fim. Se você buscar na memória, vai lembrar que o Sasuke usava essa técnica com muita parcimônia, o que sempre deixava bem tenso os momentos em que o Uchiha utilizava o canto dos 1000 pássaros. Afinal, ou ele finalizava a batalha, ou ele gastava uma das poucas munições que ele tinha no dia. O Rasengan tem sim seus momentos de dilemas, mas ele simplificou demais os combates do Naruto. Antes do Naruto aprender o Rasengan, ele vencia ou pelo menos lidava com seus oponentes usando o cenário ao seu entorno, brechas nas técnicas do adversário, até mesmo o psicológico do oponente contra ele próprio, como
a maneira genial que ele neutraliza o Akamaru na sua batalha contra o Kiba. Cara, aquilo ali foi genial, cara. Nos mostrou o que fazia dele o protagonista. Após aprender o Rasengan, as batalhas do Naruto se concentraram em, basicamente, ele encontrar uma abertura para atingir um Rasengan no oponente. E é isso aí. Não tinha mais aquela expectativa de qual seria o plano do Laranjinha. E se por acaso você me questionar se o Sasuke, após aprender o Chidori, também não se tornou muito dependente dele, eu te respondo isso na próxima etapa desse vídeo. Parte 3, o Chidori evoluiu, o Rasengan ficou mais forte. Após o time skip de 2 anos, tanto Naruto quanto o Sasuke melhoraram suas técnicas, porém de formas diferentes, especialmente em relação aos seus trunfos. Enquanto que o Naruto basicamente só aprendeu a infundir e controlar mais e mais chakra no seu Rasengan, o que sim o deixou muito mais poderoso, cara, o Chidori simplesmente ganhou uma infinidade de aplicações. Olha só isso, na luta contra o Orochimaru e no seu reencontro com o time 7, o Sasuke utilizou o Chidori como uma lança, infundiu ele na sua espada, paralisando seus oponentes, usou ele na forma de uma lâmina relâmpago e ainda podia dispará-lo em várias direções, quase como uma chuva de Chidori, ou como uma corrente, né, o que ele apelidou de Chidori Nagashi. E há de se falar que ele ainda usava os selos de mão em alguns momentos, mas foi contra o Deidara e Itachi que a gente viu a versatilidade e o poder do Chidori, pois além das aplicações e formas que o Sasuke podia dar a essa técnica, ainda tinha a criatividade do Uchiha, visto que ele fez contra o Deidara. E o pináculo dessa técnica, o icônico Kirin, que sim, não é um Chidori propriamente dito, mas usa o conceito do Chidori para ser disparada. E isso é algo interessantíssimo no Chidori. Ele é aquele tipo de técnica que sozinha pode preencher todo o arsenal do personagem, forçando o autor a pensar em mais e mais aplicações para a mesma técnica. Há de se falar também que eu apenas citei o Chidori do Sasuke, porque se for somado as variantes do Haikiri, do Kakashi, aí meu amigo, o Chidori tem suas pelo menos 10 variações e formas diferentes. Enquanto isso, o Rasengan evoluiu para o Rasen Shuriken, o que acabou sendo uma premissa para o Naruto aprender o modo sábio, pois usá-lo era arriscado demais na sua forma base. O que foi uma bela sacada do Kishimoto, hein? Tenho que admitir aqui. Mas no saldo total, o Rasengan apenas ficou maior e mais forte. Isso foi algo que reassistindo Naruto se tornou muito mais evidente. Sempre interessante quando Sasuke e Kakashi utilizavam o Chidori, mas o Rasengan não tinha o mesmo efeito. Assim, em grandes momentos, mas no geral é apenas a fórmula famigerada da sequência, né? Ou seja, o mais e maior. Ok, não gosto dessa palhaçada que se tornou Boruto. Aquela pataquada de Chidori e Rasengan diferente, porque perdeu-se a essência das técnicas. Mas eu queria que o Rasengan tivesse mais variações e aplicações nas mãos do Naruto, não do Boruto. Cara, porque em Boruto tudo é fácil demais, todas as técnicas ou variações são vazias, são apenas algo que a gente já viu com a mesma finalidade, porém diferentinho, pocket, polido. Em outras palavras, muito chato. Também eu tenho que dizer que o Chidori acabou perdendo parte do seu brilho quando o Sasuke desenvolveu o Mangekyo, o que levou o Sasuke a ter combates muito menos inspirados. Sasuke vs Danzo e Sasuke vs Killua não tem 1/10 da complexidade e o charme de Sasuke vs Deidara ou Sasuke vs Itachi, e muito disso se deve ao uso excessivo dos poderes do Mangekyo. Quando o Sasuke não tinha o Mangekyo, suas lutas tinham de ser muito mais técnicas, e narrativamente falando, havia muito mais espaço para o Kishimoto colocar uma nova aplicação, um detalhe a mais na técnica, um truque que fizesse o Chidori se tornar mais notável. Para confirmar o que eu digo, basta ver as batalhas do Sasuke após a batalha com seu irmão e todas as lutas do Kakashi no pós-time skip. Olha a maneira como, nas lutas do Kakashi, o Chidori ainda era uma das suas armas primárias, mesmo o Hatake tendo acesso ao Kamui. Esse efeito que aconteceu com o Sasuke não aconteceu com o Naruto, ele sempre manteve o Rasengan como sua arma principal, e mesmo assim, o Chidori continuou tendo mais variações do que o Rasengan, tamanha a versatilidade dessa técnica. Mas eu quero saber de você, cara, na sua opinião, qual é a técnica mais interessante para você? Deixa aí nos comentários e confira Sobreviva, Apenas Sobreviva, um encontro de Hunter x Hunter e Duna.